Vamos falar agora de duas epilepsias que são muito importantes, você vai ver muito. Isso você vai ver com frequência. Epilepsia occipital da infância de início precoce, tipo Panayotopoulos. Isso é bem frequente. Se você não conhece, você passa sem perceber o quadro. Panayotopoulos é muito frequente. Epilepsia occipital da infância de início tardio, tipo Gastaut, você vai ver um pouco menos. Este tipo de foco é muito importante. Geralmente, é muito frequente que o pediatra receba a criança que se sente mal e ele envia para você. Depois da conclusão, você coloca correlações eletroclínicas. Sugestivo de epilepsia occipital benigna da infância de início precoce, tipo Panayotopoulos, ou é uma epilepsia occipital da infância de início tardio, tipo Gastaut? É o que a gente comentou com você numa outra oportunidade. Quando você sabe é fácil, quando você não sabe é difícil. Agora você sabe. Panayotopoulos, início aos 4 anos. A mãe conta a história para você. Você pela história já infere que pode ser um Panayotopoulos. Crise focal com desvio dos olhos da cabeça e vômitos com duração de poucos minutos a horas. 2/3 das crises são noturnas, 1/3 das crises apresentam crise única. A remissão após 1 ano do início. O prognóstico é bom. Ponta onda occipital com fenômeno fixation off. Você lembra o que é o fixation off? Valendo 2 bombons. Essa pergunta é difícil. Deve fixar alguma coisa ali. Alguma coisa está fixando. A estação está desligada. Se eu ficar apontado. Se bombom vai variar. O fenômeno do fixation off é o seguinte: no ambiente completamente escuro, onde a criança não consegue fixar o foco, que depende da visão central, ela começa a apresentar descargas em regiões posteriores occipitais de alta amplitude. Quando a criança consegue novamente fixar a visão, as descargas desaparecem. Vai disparar a crise. Desculpa, a crise não. Dispara o paroxismo. Isso, né? E a fixação do ponto visual desliga o paroxismo. Agora veja a implicação no tratamento. Os paroxismos occipitais persistem, apesar da remissão clínica, e desaparecem geralmente aos 13 anos. Veja como é importante. Você pode dizer que daqui a 1 ou 2 anos a criança deve melhorar e provavelmente vai ainda apresentar paroxismos, mas não há necessariamente necessidade do uso contínuo de medicação. Desvio tônico do olhar, com palidez, distúrbios autonômicos e a síncope ictal. 70% em sono, 4 a 5 anos, prolongada, foco occipital. Aqui o trabalho do professor Linneu Correia Fonseca, de Campinas, um pesquisador muito importante aqui no Brasil. E ele descreve aqui 14 crianças com epilepsia benigna da infância, tipo Panayotopoulos. A idade média das crianças foi de 3,7 anos. O número total de crise foi até 3 crises em 11 casos. Numerosas em 3 casos. A evolução de 14,5 meses em média. E em 4 casos as crises tiveram duração prolongada e estado de mal parcial. E a atividade epiléptiforme occipital foi observada em todos os casos no primeiro eletro. Veja, bloqueio da atividade epiléptica occipital pela abertura ocular. Você abre os olhos, termina o fixation off, param as descargas paroxísticas. Em 3 casos foram observados também pontas evocadas. Quem sabe o que é ponta evocada? Ponta evocada... O quê? Que símbolo será? Não, autoestimulação?
fotoestimulação auditiva? Então, Você tira o sapato da criança. Isso você pode pedir para sua técnica fazer de rotina em todas as crianças. Pega um martelinho, dá uma marteladinha na sola do pé da criança. você não acredita, né? Ah, vão achar que é curandeiro, o doutor é curandeiro. Mas Faz coisa acontecer. Qual a relação com enxaqueca? Vamos ver se ele fala aqui. Epilepsia occipital da infância de início tardio tipo Gastor. Esta já é mais rara que a anterior. Tem uma cefaleia pós-ictal, então, difusa, intensa, severa, indistinguível da enxaqueca em 1/3 dos pacientes. Dor de cabeça é muito intensa. Vocês estão entendendo o porquê desta associação? Você tem essa dor de cabeça pós-ictal que é indistinguível da enxaqueca em 1/3 dos pacientes. E em 10% deles ocorre associação com náusea e vômito. Alucinações visuais, que pode ser confundido com aura da enxaqueca. A criança refere que tem umas crises durante o dia em que ela vê umas bolas coloridas, redondas, grandes. Mas é diferente dos fenômenos visuais da enxaqueca. Então a criança que tem distúrbio visual não fala para mim que é enxaqueca. Você faz um eletroencefalograma. Às vezes, naquele período, o distúrbio visual está sendo a única manifestação da epilepsia. Ok? Remissão em 2 a 4 anos, em 50 a 60% dos casos. Fenômeno fixation off e a ponta onda occipital. Ok? Ponta onda occipital. Tem umas pontinhas occipitais aqui. Esse traçado não está muito bonito, não. Este aqui está melhor. O1 é positivo ou negativo em relação a P3? Bate para que lado? A onda bate para negativo ou positivo? Negativo sempre. O1 é positivo ou negativo? Ah, não, é positivo. É positivo. A 1 é positivo. A onda bate para negativo. O1 é positivo ou negativo? Negativo. O1 em relação a T5 aqui, ó. O1 em relação a T5. O1 é positivo ou negativo? Reversão de fase, onde está o foco? Então isto aqui, do lado direito, acaba sendo o espelho do lado esquerdo. Terceiro canal, assim. Aqui. Isso, tem descarga. Certo. Comparando com P4 ou 2, P4 ou 2, não? também tem descarga, mas continua o alvo. Você queria falar que ele sim, de supressão? Não. O sistema... Depois do foco, pode existir essa lentificação, essa pequena lentificação. Vamos usar o termo atenuação. O termo supressão ele é um pouco extremo, um pouco pesado. Isso aí a gente acaba lembrando daquelas epilepsias mais graves, né? Então vamos usar atenuação, né, pós-descarga. O alfa ele está realmente assimétrico, é mais amplo do lado direito, porque o foco se localiza na região occipital esquerda. Você tem toda a razão. O alfa está melhor do lado direito. A gente acaba não comentando às vezes porque nós sabemos que depois da descarga você tem uma desorganização do ritmo daquela região, da atividade de fundo daquela região onde ocorreu a descarga. Note bem que o que acontece aqui. Mostrei uma página para vocês. Esse traçado dessas crianças geralmente tem várias descargas, então tem muitas descargas, e quando você tem uma grande quantidade de descargas, você tem essa lentificação daquela região. Isso nos confirma que realmente o foco está do lado esquerdo e não do lado direito. Desculpe que eu passei por cima desse detalhe, mas vocês estão completamente corretos. Alguma coisa está desorganizando aquela região posterior. Vinheta da epilepsia de Panayotopoulos, tipo comum de epilepsia occipital. Caso típico, uma criança de 10 anos de idade que tem uma frequência grande diária de crises. Ela tem crises elementares, com alucinações visuais, vê pequenas bolas de brilhantes, várias cores, durante de 10 a 30 segundos nos campos visuais. Se demorar muito, essas
crises podem ser seguidas de uma cefaleia tipo migrânia, tipo enxaqueca intensa. Então confunde às vezes com uma enxaqueca, uma epilepsia. Então lembrar dessa epilepsia occipital simplesmente pelo fato de que é muito comum, é super comum. É muito comum. Pode existir episódio de cegueira, a pessoa se assusta porque ela perde a visão e termina subitamente ou precedido de outros sintomas visuais e também seguido de enxaqueca clássica. Vamos pegar só uma vinheta aqui também, para a epilepsia de Gastaut, que é mais rara, uma epilepsia occipital também. Uma menina de 5 anos acordou de noite e vomitou. Opa, criança, acordou de noite, vomitou. Ou é rolândico, ou é uma epilepsia occipital, ok? Inicialmente ela era capaz de falar, mas em minutos ela sofreu uma rotação dos olhos, com um movimento tônico do olhar para um dos lados e ficou irresponsiva. Uma convulsão generalizada ocorreu 1 hora mais tarde e ela acordou bem na manhã seguinte. Você veja como a história é importante. Sobre epilepsias occipitais é isto. E olha, gostaria muito de discutir eletroencefalograma com você lá no www.synapse com y no final.com.br. Aguardo seu comentário ou sugestão. Muito obrigado por ter assistido. Tenha uma vida longa e seja feliz.